Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o serviço de Cristo exige abnegação. Mas o que é abnegar? Abnegar é você renunciar à sua própria vontade, é você se sacrificar. Sendo assim, a abnegação é o sacrifício de interesses em favor de uma pessoa ou de uma causa. No caso, do que vamos estar tratando no vídeo de hoje é a questão de, no serviço de Cristo, nós temos que renunciar aos nossos interesses em favor de Cristo, certinho? E para a gente entender melhor, estaremos lendo lá em Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E esse texto, ele é muito interessante, porque Jesus, ele estava ali com a multidão que acompanhava ele, e ele começa a dizer, né, que se quem vem a ele e não aborrecer, ou seja, amar menos a sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seu irmão, sua irmã e a própria vida, não pode ser discípulo dele. Por quê? Se eu amar mais a minha família, os meus irmãos, os meus filhos e assim sucessivamente, ou a minha própria vida, eu não vou estar colocando Cristo em prioridade. Eu vou estar colocando a minha vida e os meus interesses em prioridade. E não é isso que ele quer. Quando ele fala que devemos tomar a cruz, é a questão de aceitarmos as coisas que vamos passar, sabe? Tudo aquilo que vamos passar, as dificuldades, aceitar que não vai ser fácil as coisas que vamos passar, vamos enfrentar, seja na nossa própria família, seja no local onde nós trabalhamos, na escola, na faculdade. Aceitar que as dificuldades vão vir. Isso é o carregar a nossa cruz e seguir a ele. Ou seja, ir após ele para poder segui-lo e fazer a vontade dele. Então eu tenho que amar menos a minha família, os meus interesses, aceitar que eu vou passar por dificuldades, mas eu sei que ele estará comigo, eu não vou passar por essas dificuldades sozinha. E eu tenho que renunciar àquilo que eu tenho. Ou seja, eu tenho que sacrificar os meus interesses, as minhas vontades, para poder servir a ele. Ele renunciou o trono, o céu, para poder morrer por mim e por você. E ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer vida e uma vida em abundância. Então, se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que renunciar coisas, ou até pessoas, ou até atividades, para poder servir a Ele. E muitas daquelas pessoas que estavam, né, aquela multidão que estava acompanhando Jesus por onde ele passava, eles estavam ali apenas em busca de um milagre, de uma multiplicação de pães e peixes, de cura de doenças que há muito tempo eles viviam e não conseguiam ser curados, para que demônios fossem expulsados e tantas outras coisas que eles iam em busca de interesses, de estarem ali acompanhando, mas não queriam se firmar em ser um discípulo de Cristo. E nós vemos isso muito hoje em dia. Muitas pessoas acompanham Jesus em busca de um milagre, de um emprego, de uma restituição na família, mas quando conquistam aquilo,
ok, tchau Jesus, não vou firmar meu propósito em ti, porque eu já consegui aquilo que eu queria. Estão sendo como uma multidão, só acompanhando Jesus de longe, mas não estão firmando um compromisso com ele. E Jesus, ele nos chama para fazer a diferença, para sermos a diferença. E para sermos essa diferença, nós temos que nos comprometer com aquilo que ele nos fala para nos comprometermos, ou seja, no nosso relacionamento com ele. E Jesus, ele não quer que apenas fiquemos com a multidão que segue a ele, mas que não firma um compromisso. Ele quer que nós acompanhemos ele lado a lado e venhamos permanecer nele também. E um relacionamento profundo é um comprometimento com alguém ou uma causa, e significa que eu tenho que ser responsável. Ou seja, então, para eu ter um relacionamento profundo com Cristo, eu tenho que ser comprometido com Jesus. E significa que eu tenho que ser responsável, porque muitas vezes eu vou ter que abrir mão do meu tempo, das minhas vontades, dos meus interesses, para poder estar disponível para Cristo, para aquilo que Ele quer fazer em mim e através de mim. Deus, Ele quer pessoas que sejam comprometidas com Ele. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos entender qual o propósito do reino dEle, para que daí eu e você consigamos renunciar à nossa vontade, para nos comprometermos com o propósito do reino, ou seja, de anunciar que ele virá e não tardará, de anunciar que ele vem nos buscar, em anunciar para as pessoas que há salvação em Jesus Cristo, a mostrar a essas pessoas que, conhecendo o único suficiente Salvador da vida delas, elas vão conhecer a Jesus Cristo, que é esse único suficiente Salvador das nossas vidas. É saber que nele nós temos vida realmente, e não há vida fora de Cristo. Não há. Ele é o dono da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai se não for por intermédio de Jesus. E para ser discípulo dele, temos que deixar coisas na caminhada. Às vezes é uma amizade que não tem sido benéfica para a sua vida. Às vezes você, como cristão, está sendo influenciado por uma amizade, em vez de você influenciar de forma benéfica aquela amizade. Então, às vezes Deus tem te pedido amizades que não têm sido benéficas para a sua vida. Às vezes é o tempo no seu celular, você fica perdendo o tempo vendo vídeos de coisas que não lhe edificam, só de besteirols. Às vezes é algo que é uma música que você ouve, é um livro que você lê que não tá alinhado com aquilo que Jesus quer para sua vida. Às vezes você está em um emprego e Deus te pede o emprego para você renunciar para fazer a vontade dele. Quantos missionários tiveram que renunciar a seus trabalhos a pedido do próprio Senhor para poder viver uma história extraordinária na vida deles. E o quanto foi difícil para eles sacrificarem isso. Às vezes ouviram palavras de negação da própria família, e é uma coisa que a gente tem que estar preparado, porque pode sim vir a ocorrer palavras de negação da nossa própria família, achando que a gente está louco em seguir aquilo que Cristo nos mandou fazer. Mas nós devemos estar firmes, porque o Espírito Santo ele vai nos conduzir, vai nos mostrar a direção, vai nos ajudar nas nossas dificuldades, nas crises, quando nós às vezes temos crise de identidade, mas ele vai nos mostrar novamente qual a nossa identidade firmada em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você tem se comprometido em levar o propósito do reino para as pessoas? Você tem realmente se comprometido com Cristo em ser um discípulo dele? Ou você é apenas mais um na multidão, que acompanha Jesus de longe, mas não firma um compromisso firme com ele? Você tem renunciado às coisas que Deus tem te pedido para renunciar? Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele,
Comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho, mais pessoas entendam que elas precisam renunciar a coisas que Deus já tem pedido há muito tempo para elas. Se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Amém?